Me dói muito ver o rumo que as coisas estão tomando no campo do domínio da vida das pessoas, porque todo dia eu atendo alguém que parece que já tá só com uma narina para fora d'água, de tanta pressão. Ela precisa de um socorro imediato, eu sei, mas eu também sei como ela chegou até ali, eu também sei como ela pode sair dali, mas eu também sei que vai depender muito mais dela do que de mim. Isso parece óbvio, mas eu preciso falar. A maioria só busca auxílio naqueles momentos de desespero extremo. Tá sujeito a não ser nem o seu momento quando tá vendo esse vídeo, mas aí surge até aquela expressão: doutor, eu tô me afogando, eu tô precisando de um resgate, não de alguém que me ensine como nadar. Mas mesmo que a pessoa seja abraçada, ela recebe a presença de amigos, de pais, parentes, tem algum suporte. Tem gente que não tem suporte nenhum, né? Mas mesmo que tenha atendimento médico, psicológico, psiquiátrico, medicamentoso, etc. Se ela não aprender como ela entrou naquele estado, é questão de tempo. Ela vai voltar para lá. Então ela tem que aprender a nadar também, e não é tão difícil assim. A cada dia que passa, eu me sinto mais confiante em dizer que é plenamente possível controlar o sistema nervoso em tempo real. Ou por outra, sentir paz, tranquilidade, mesmo que esteja vivendo um caos na vida. Mas não é autoajuda, conversa fiada. As tarefas e a pressão, elas podem até aumentar, mas o sistema nervoso não precisa responder na mesma medida. O corpo não precisa pagar o preço. Talvez o maior erro de todos seja condicionar um bem-estar a ter todos os problemas resolvidos. Por quê? Problema, meu amigo, é igual mato. Cada vez que corta um, aparece mais dois, três. A vida parece muito com aquela lenda da luta do Hércules contra a Hidra de Lerna. A cada cabeça cortada aparecem duas. É o tal de matar um leão por dia, uma cabeça por dia. Daí aparece 2 leões, 3 leões, 10 cabeças. Quando que isso acaba? Aí com o tempo, aquela sensação parece que a pessoa está numa areia movediça. Dá insegurança, ansiedade, esgotamento, está sujeito até doenças escondidas se manifestarem. E como é que o Hércules venceu aquela hidra? Como é que você também pode vencer? No caso, eu vou te ensinar a elasticidade. Traduzindo, a vida ela pode ser dura, duríssima, mas o sistema nervoso é elástico e ele deve ser controlado e gerenciado para que você possa sentir paz, segurança, tranquilidade na tomada de decisões, ter sono de mais qualidade, mais prazer na vida, imunidade mais robusta, restaurar a energia vital, reduzir ou até curar sintomas crônicos diversos relacionados à digestão, imunidade, alergias, dores pelo corpo, desempenho sexual, entre outros efeitos orgânicos, além dos efeitos mentais e os efeitos psíquicos. Um sistema nervoso bem regulado, ele também proporciona foco, constância, uma sensação profunda de segurança, um melhor relacionamento consigo mesmo, para quem sabe até melhorar o relacionamento com os outros e assim por diante. É uma coisa maravilhosa. E o que eu vou te ensinar aqui não é terapia, nem autoconhecimento genérico, nem autoajuda, nem tentar te convencer que existe um suplemento mágico, uma medicação mágica, nova, capaz de regular tudo. Eu tô aqui para te mostrar como que a ciência já avançou a tal ponto que eu posso considerar que o estresse e a desregulagem nervosa, elas são só uma mera questão de escolha depois que você aprender. Você pode continuar cortando cada cabeça de hidra que aparecer a vida inteira, ou até conhecer onde fica o coração dela, para ir lá e matar ela de uma vez. Mas nesse vídeo eu vou te auxiliar a identificar se você está agindo assim e te mostrar uma maneira completamente diferente de controle. Tá achando que é muito difícil? Controlar o sistema nervoso não é tão difícil depois que você aprende. Então dá uma olhada no que algumas pessoas estão falando depois de conhecer um pouco mais a respeito desse método que eu tô para te mostrar. Olha aqui. Eu já ouvi e assisti várias vezes o método. Isso aqui é uma pessoa, estou preservando a identidade, que é uma senhora dona de casa, tá? Do lar. Eu estava com um nível muito alto de estresse, com vários problemas de saúde, eu não sabia nada disso. E da mesma forma que eu também não sabia nada disso, né? Eu fui aprendendo e fiquei surpreso de saber como coisas simples podem ajudar a ter uma vida saudável e tranquila. Logo nos primeiros módulos das técnicas de curto prazo, eu já comecei a me sentir melhor. É rápido. O retorno é muito rápido. Toda vez que eu faço suspiros, que é uma das técnicas, eu já me sinto bem mais calma. Então veja bem, é algo plenamente alcançável, independente do tamanho de problemas na vida. A situação dessa pessoa era bem difícil. Olha aqui mais um aluno aqui. Aqui ó, perfeito. É possível sim, claro, é isso que eu estou te dizendo. É possível. O primeiro passo é se permitir autoconhecer,
exatamente, mas não é o autoconhecimento banal, genérico, é um autoconhecimento mais fisiológico. É para poder se autogerenciar, é aprender a nadar, é aprender a respirar embaixo d'água, querer ser dono de si. Então, não deixar mais que a vida, os problemas te engulam. Então, cuidando da mente, o cérebro, o sistema nervoso. O segundo passo é a informação de como fazer, que é isso que eu vou te apresentar aqui. A ciência mostra o passo a passo com técnicas fantásticas e, de novo, olha que simples. Não é uma coisa complicada, não é para ser uma filosofia muito doida, é para ser uma coisa simples, tá? E esse método ele é simples e muito poderoso. Dá uma olhada aqui. Um outro aluno dando depoimento: eu já gastei dinheiro com curso, terapia, etc. Ajudou, mas aplicando esse conhecimento, talvez eu não precisasse gastar tanto com esses coachings, ele quis dizer, tantas e tantas pessoas que se seguem na internet dando dicas genéricas, né? Então olha só, fazia 2 semanas que a pessoa estava fazendo o método e ele começou a tomar alguns dos suplementos também que eu ensino dentro do método, já vou te explicar melhor mais pra frente. As coisas são passo a passo e disciplina, sim, tem que aprender a nadar um pouquinho por dia, mas tem um efeito expressivo na vida como um todo. Então olha a percepção deste regente aqui, que aplicando este método que você vai conhecer hoje, ele está tendo a percepção de economia até financeira, tá legal? Então, olha mais um aqui. Meu reconhecimento pelo trabalho, meu reconhecimento pelo seu trabalho, minha gratidão por tudo que você está fazendo, está sendo de grande importância na minha vida. Tá, quando a pessoa me procurou e ela procurou para adquirir o método, já não acreditava que podia ter solução para tantos problemas, sofrendo há 3 anos até com barulho na minha cabeça. Pessoal, olha a dimensão disso, é como eu estou falando. As pessoas procuram com uma narina para fora, acha que não tem mais solução. Hoje estou bem melhor, eu sei que é só um início para uma vida mais leve, saudável e feliz. É tudo isso que você vai aprender hoje, esse método que eu vou te apresentar, ele proporciona tudo isso com muito mais profundidade e facilidade na vida. Legal? Eu sei bem o que é isso, porque eu mesmo precisei muito desse conhecimento e eu nem sabia. Teve um momento que eu até fui parar numa maca de corredor da Santa Casa de São Paulo, justamente por causa de não saber gerenciar estresse. Quando eu dei por mim, né, quando eu percebi, eu já estava deitado no corredor do pronto-socorro por falta de leito, isso lá do sul, cheio de gente, né, recebendo visita dos meus colegas de faculdade, residente, até a minha esposa, que na época era namorada, né, ela ficou comigo o tempo todo e ela viu a cena, né, um paciente até de uma maca próxima, olhando pra gente com aquele ar de confusão. Ele é médico? Como é que ele chegou numa situação dessa, né? Pois é, só que nem eu sabia. Na hora a gente acha que foi coisa do acaso, né? Eu passei 10 anos sem entender bem. Eu vim descobrir recentemente, estudando com mais profundidade o que ninguém me ensinou naquela época e ainda não me ensinam com clareza. Aconteceu durante o período do internato. É o 5º ano de medicina, né? Além do internato ser muito puxado, eu ainda tinha que fazer umas horas extras para ter alguma renda extra. Eu tinha até um Chevette velho 85, contei outro dia no Instagram. E no final do estágio de cirurgia, eu senti dores muito fortes aqui na mandíbula. E aí, depois de algumas avaliações, a gente constatou que estava tendo uma infecção no dente do siso dentro da mandíbula direita. E eu não conseguia já nem abrir minha boca direito. Tiveram que fazer uma cirurgia, uma abordagem cirúrgica externa aqui para fazer uma drenagem. Olha que situação. Como é que eu cheguei naquele ponto, né? Eu tive alguma culpa? O que eu podia ter feito, né? Um pequeno dente me proporcionou essa cicatriz e até hoje eu tenho uma sequela aqui no lábio, isso já faz mais de 10 anos. Toda vez que eu sinto um formigamento no meu lábio, eu lembro como o estresse já foi destrutivo na minha vida. Normalmente a gente não percebe o tamanho da carga que a gente está carregando. Eu estava vivendo um sonho de me tornar médico com toda intensidade, mas eu não notei, eu não percebi o estresse acumulado, porque eu não manifestei nada psiquicamente, até o ponto que o meu corpo gritou. Mesmo assim eu continuei sem perceber. Por longos anos eu ganhei peso, eu me tornei até uma pessoa mais fria, insensível, só pensava em trabalho. É o vício do estresse, ele me desviou da rota por um bom tempo. Hoje em dia eu atendo centenas de pessoas numa condição muito parecida e praticamente ninguém consegue perceber o tamanho da carga, apesar assim de ser senso comum, que todo mundo sabe que o estresse gera sintomas diversos. Estresse dá pressão alta, estresse aumenta colesterol, dá insônia, ansiedade, depressão, burnout, ganha peso.
tira a produtividade, a fadiga, dá desequilíbrio hormonal, emocional e tudo mais. É senso comum, mas quase ninguém sabe indicar um caminho claro, e aqui eu vou indicar. Como tudo depende do sistema nervoso, se ele estiver desregulado, é questão de tempo. As manifestações vão surgir, isso lá do pensamento, do estado psíquico até a pele. Como é que o Hércules venceu a Hidra? E como é que você também pode? Como é que funcionava a lenda? A cada cabeça que ele cortava, surgia mais duas no seu lugar. E o monstro ia ficando cada vez mais poderoso. Ou seja, quando você condiciona a paz a ter um problema resolvido, você nunca vai encontrar felicidade. Pois cada problema resolvido vai aparecer mais 2 ou 3 ou até mais. Só que pela lenda mitológica, o Hércules tinha um primo que se chamava Jolau. Legal? E o Jolau, ele percebeu e deu a ideia para o Hércules que a cada cabeça que ele cortasse, ele queimasse também. Ele queimasse para cicatrizar. No final, a última cabeça ainda estava viva e ele teve que enterrar ainda debaixo das pedras profundas. Então entenda, a vida é como se fosse a Hidra. A gente tem diversos desafios. E o estresse é o esforço, é o desgaste gerado para lutar contra o monstro. Daí aparece um Jolau, um coach da internet qualquer, que te indica caminhos de resolução de cada problema da vida, e aí você recebe esses hacks e dicas genéricas todo dia. Então, vou te apresentar aqui algumas dicas do Jolau para você ver aqui se você já não recebeu nenhuma dica dessa aqui. Por exemplo, evite pessoas estressantes. Ah, é mesmo? Nossa, não sabia disso. Realmente, se o chefe me estressa, eu vou evitar o meu chefe. Se o problema é com meu pai, é só cortar relações com meu pai. Meu amigo, que conselho mais, entende? Inútil. Assim, pode até ser verdade, mas não auxilia muito, percebe? Tenha um sono de qualidade. Mas como? Se é o próprio estresse, a própria sobrecarga que não está permitindo que eu tenha um sono de qualidade. Então eu começo a dormir melhor, como? Com um remédio, com um sedativo, para daí ficar viciado, para daí melhorar? É o que a maioria faz. Então faz atividade física, pronto, faça atividades físicas. E a pessoa às vezes está num estado de esgotamento já tão grande que ela não consegue nem iniciar. Ela não está nem em condições de começar. E aí recebe essa orientação. Faz atividade física, depois de 8 meses tudo vai melhorar. Meu amigo, não precisa começar por aí. Tem outras formas, né? Aí vem hoje a comunidade neurohacking, os biohackers, né? Toma sol, pise na terra, o tal do grounding. É bom, mas aí então tá fácil, né? Quer dizer, eu vou encarar minhas hidras da vida de dia e descalço, porque aí eu vou matar a hidra com o pé descalço e tá tudo resolvido. Você sabe que isso aqui não vai resolver. Meditação, que é um ótimo recurso, mas basta. Então quer dizer, você tá ali matando a hidra. Peraí, hidra, peraí. Relaxa um pouco aí, que eu vou meditar por uns 40 minutos, daqui a pouco eu volto e eu te enfrento com mais... Regente, pelo amor de Deus, entende? A coisa não é tão simples assim, a ponto de você simplesmente meditar e tá tudo resolvido. A gente precisa de mais, percebe? Então, vamos continuar as dicas do Jolau. Pronto, faça yoga. Legal. Então a cada cabeça que você corta, uma saudação ao sol, tá resolvido, você vai ter tranquilidade, você vai ter sistema nervoso gerenciado, né? E a pessoa às vezes está muito esgotada para fazer, mas funciona, é uma coisa boa também. Não tô dizendo que não funciona, tô dizendo que não é suficiente, tá percebendo? Tem um hobby, meu Deus, a pessoa tá atolada de coisa para fazer, ela não para, ela tá num ritmo frenético, e aí não tem um hobby. Não, comece pelos pequenos passos, depois os grandes passos, depois, né, os pequenos, os médios e os grandes, pronto. Então você vai matar as pequenas hidras, depois você vai matar médias hidras, depois você vai matar hidras gigantes e você vai ser o maior matador de hidras do mundo. Ah, tá. Então, conecte-se mais com o seu eu. Mas e se a hidra for você mesmo? Você está enfrentando uma situação que é você a situação, por exemplo, né? Fora que como é fazer isso? Conecte-se com o seu eu, né? Não é brincadeira, não é uma coisa assim tão simples. Bom, então remédio. A gente já sabe que remédio não é suficiente. Se você assistiu lives minhas ou acompanha mais a ciência atual, a gente sabe que não adianta simplesmente tomar remédio. Então, lascou, entendeu? Não tem o que fazer. Ah, então vamos ver a lista aqui. Tem mais alguma coisa? Geralmente é isso, né?
Normalmente é isso. Evite pessoas estressantes, tenha um sono de qualidade, faça atividade física, tome sol, pise na terra, pratique meditação, pratique yoga, tenha um hobby, faça as coisas aos pouquinhos, pequenos passos, conecte-se com o seu eu. Se não der jeito, fármacos, né? Gente, perceba, a coisa não tá tão fácil. Mas se você acha que isso já resolve, então é isso aí. Boa sorte, joinha pra você, siga em frente que você vai ter todo o sucesso do mundo. Será que é tão fácil assim? Será que um simples carrossel de Instagram resolverá a sua situação? Gente, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza porque eu atendo muitas pessoas, né? Então a jornada não acaba nessas dicas genéricas. Jovem Hércules, você não vai conseguir só com essas dicas do Jolau. Tá percebendo? Eu acho que não. Se você acha que sim, aqui já tem um belo de um resumo do que você pode fazer. Se você acha que não e você precisa de um algo a mais, eu vou te apontar aqui mecanismos do problema e as soluções, tá certo? Então, em primeiro lugar, mecanismos e soluções. Então, em primeiro lugar, nem eu nem você somos o Hércules. Eu não sei se você é, mas tá sujeito você ser o Jovi da contabilidade, a Gertrudes da doceria, eu, Lucas, clínico, pai de 2 filhos pequenos, ou até, quem sabe, o pequeno Barnabé. Aqui esse nosso personagem aqui é o Barnabé, que ele tem um filho pequeno, ele trabalha na firma, ele perdeu o pai na pandemia, ele ainda sofre pelo luto, e ele achava que a hidra mais difícil da sua vida seria o colégio, seria encontrar uma namorada. Depois ele percebeu que a maior hidra seria o vestibular, e aguentar as reclamações da namorada porque ele só estudava. Depois ele achou que seria conseguir se livrar da DP lá na universidade. Depois ele achou que a maior hidra da vida seria conseguir terminar o financiamento do carro. Depois a nova hidra seria o casamento. Depois de casado, passaram-se os 5 anos, eles não conseguiam ter filhos. E aí o Barnabé, quando ele tivesse filho, aí sim ele seria feliz. Daí veio o filho, né? E hoje ele não consegue nem aproveitar o filho de tanto trabalho. Ele fica pensando como ele vai pagar o plano de saúde da família. Ele já não dorme bem há 3 anos. Quando ele dormir ele será feliz. Então um Rivotril, pronto. Então ele vai se tornando uma pessoa mais dependente de Rivotril, mas quando ele se livrar, ele vai ser feliz. Então eu desejo mais uma vez boa sorte para quem acha que o jeito mais fácil é sair cortando, queimando cabeça de hidra a rodo. Enquanto Barnabé mata a hidra, ele não vive o hoje. Ele trata mal seus filhos. Ele vive ausente e distante, mesmo estando ali. E o que eu tenho para te ensinar? Qual é o segredo que o Jolau não ensinou? Olha só, primeiro, o Jolau estava distante da cena. Então vamos inserir o nosso pobre herói, o nosso querido Barnabé, num framework aqui, numa estrutura de estresse proposta por Daniel Spiegel, um psiquiatra, um neurocientista fantástico. Ele propôs esse framework nos anos 2000. Então, vejam aqui comigo. Veja aqui a Daniel Spiegel. Então, como é que funciona o sistema nervoso dentro desse contexto? Olha, o sistema nervoso, ele, na sua menor ativação possível, é o estado de coma. Então imagine que o Barnabé está com o mínimo de ativação possível, ele se encontra em coma. Se ele acordar um pouquinho mais, ele se encontra num sono profundo. Ok? Se ele acordar um pouquinho mais, ele se encontra sonolento ou sono leve. Né? Sono leve. Acorda o Barnabé um pouquinho mais, ele se encontra num estado vigil. E aqui é o lance, vigil mais calmo. Acorda um Barnabé mais um pouquinho. Como que o Barnabé vai estar? Se ele passou do estado acordado e calmo, ele começa a ficar agitado. Ou, por outra, empolgado. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, prazerosa ou dolorosa, não importa, gera agitação, empolgação. Que é um exemplo prazeroso, um parque de diversões, uma partida de futebol, uma série legal, um filme de ação, gera empolgação, ok? Mas não é calma, não é um estado calmo, é um estado já agitado. Um exemplo ruim, reunião chata, ter que falar em público para quem tem medo, já é um estado de agitação. Percebe que pode ser um sofrimento, pode ser uma coisa boa. Aumenta um pouco mais o estado de agitação, já está ficando irritado. Barnabé já se torna um cara irritado. Aumenta um pouco mais, ansiedade, já manifesta ansiedade. Aumenta um pouco mais, além da ansiedade,
ele já se torna uma pessoa sobrecarregada. Sobrecarga. Sobe mais ainda além da sobrecarga. Pânico, burnout, certo? Então esse framework aqui, ó, de cores, como é que a gente pode entender ele? Como ficaria o Barnabé aqui dentro dessa linha do Daniel Spiegel, dentro do dia a dia? Então imagine que o Barnabé, acompanha aqui comigo na luzinha, ele acordou. Então ele acordou, só que ele já acordou nesse nível um pouco mais alto, ele não acordou bem no meinho do verde, né? O Barnabé, ele acordou num nível mais alto e ele já implacável, começou a responder o WhatsApp, começou a resolver o problema de rede, começou a resolver o problema técnico elétrico. Aí ele para um pouquinho para almoçar, mas ele não almoçou ali num nível mais calmo, mais relaxado. Ele almoçou ali, porque ele tá respondendo mensagem ao mesmo tempo, ele tá resolvendo os problemas, ele tá cortando as cabeças de Hidra. E aí o filho que deu problema na escola, aí ele resolve também, e ele fala, e ele não acaba, ele é implacável. Ele é o Barnabércules, ele é invencível, ele corta cabeças de Hidra, ele não reclama de nada, ele corta cabeças e corta cabeças. Chega um ponto que o nosso herói, o grande Barnabércules, ele cai pra cá. Ele cai porque ele chega num esgotamento, numa estafa. E o que acontece? Ele fica fraco, fadigado, sem energia, sem força, sem nada. Aí ele se recupera. Um fim de semana no litoral, nossa, pronto. Era tudo que ele precisava. Ele volta a trabalhar num estado alucinante. O Barnabércules de novo, não para, implacável, implacável. E ele fica tentando resolver mais e mais problemas do que simplesmente equilibrar o sistema nervoso sob essa ótica que eu tô te apresentando aqui. E aí, hein? Como é que o Barnabércules vai se livrar dessa? Porque olha, veja bem, será que essa estrada é infinita? Eu acho que ela é infinita. Não acaba essa história não. O Barnabé sempre vai ter mais cabeças de Hidra para cortar. A dona Gertrudes também, o Jovi também, eu também, você também. Essa estrada dá círculos, dá voltas. Sempre terá um problema novo para resolver. E mais um ponto. Qual é a nossa dimensão de previsibilidade do futuro? O que o dia 11 de setembro, a crise imobiliária, o iPhone, a greve dos caminhoneiros e a pandemia de 2020 têm em comum? O que nós realmente sabemos do dia de amanhã? Você vai ter dinheiro suficiente? Será que você vai estar internado daqui 10 semanas? Alguém da sua família, será que vai estar doente, precisando de um home care dentro da sua casa? Será que vai ter uma guerra entre Estados Unidos e China? Sei lá, quem é que vai ser o campeão de futebol? O time rival, o seu? Se é que você se importa para futebol, né? Quais são os seus próximos desafios? Qual é o preço que você tem que pagar para chegar na sua recompensa final? E depois que chegar, qual que vai ser a próxima? Toda vez que você vence uma Hidra, outra vai poder aparecer. Ou toda vez que você corta uma cabeça, aparece duas. Mesmo que você mate uma, está sujeito a ter outra. E o Jolau não sabia que haveriam outras, né, nessa lenda. Muito menos que nós somos mortais, a gente tem fraquezas orgânicas. É o preço da luta frenética contra as Hidras. É o declínio da saúde, da alegria de viver, de não aproveitar o dia de hoje como ele merece. Entende? Então, regente, e se existir uma forma de ter assim um escudo protetor, facilite você matar as Hidras mais rápido, ou sei lá, até uma hipnose que você possa fazer em cima da Hidra para observar melhor os passos dela e você ter mais assertividade nos golpes, ou até assim uma forma de olhar melhor para a situação da luta, para fazer uma análise mais precisa, para não perder tanto tempo cortando cabeça. As Hidras, elas sempre vão precisar serem derrotadas, mas é necessário lutar com calma, com precisão. O sistema do estresse nos leva a agir nesse modo Barnabércules, automático, sem ter condição de avaliar com calma, certo? E aproveitar melhor cada luta. E como que a gente pode fazer isso? Com conhecimento. Com conhecimento. Entender como funciona o nosso sistema de combate em primeiro lugar. E eu venho te ensinar o método da neuroelasticidade, que ela atua em 3 frentes. A tríade elástica. A tríade elástica, ela atua com os exaustores do estresse. O que são os exaustores do estresse? Se a pressão está muito alta, ao invés de matar necessariamente uma cabeça, às vezes você não matou naquele dia. Então, você tem técnicas de redução de pressão imediata.
os blends funcionais são como se fossem poções mágicas aí que você usa para facilitar a redução do preço orgânico da carga que aparece no corpo. Muito interessante. E o Neurofitness é o treinamento mental de estado meditativo contínuo, que facilita muito para você lutar com muito mais facilidade e resolver com muito mais precisão os problemas da vida. Então, a tríade elástica, ela tem um treino diário do Neurofitness, ela te ensina todos os blends funcionais e ela te ensina os exaustores. Os exaustores, eles são assim também, como se fosse um equilibrista, né? Que às vezes está tendo que carregar muito peso de um lado só, porque a vida está dando muita pressão. Então, como é que você joga peso do outro lado para poder equilibrar e andar naquela corda bamba, que a vida é delicada, né? Então, assim, o Barnabé, como você, como eu, a gente vai ter muito melhores condições, a gente ser vitorioso com mais eficiência. Mas isso tudo só é possível com o conhecimento da neuroelasticidade. E aqui eu vou te mostrar mais alguns depoimentos. Por exemplo, olha o depoimento desse rapaz que tinha muito medo de falar em público e começou a usar alguns exaustores e já sentiu uma diferença muito grande. Outra coisa que eu poderia deixar de falar sobre a respiração, sobre nossa, um negócio tão de graça, tá na gente assim, eu vou numa igreja, chama Congregação Cristã no Brasil. Aí eu vou, você vai falar lá na frente e tal, e minha mão sempre fica meio suando. Usando essa técnica de respiração, no sábado passado eu fui e minha mão não ficou tão suando, coisa tipo besta, eu sei que é besta, mas, cara, é impressionante, eu fico assim, aquele sentimento, cara, uau, né? Precisa ainda de mais prova? Então tudo bem, dá uma olhada aqui nesses outros alunos que disseram aqui. Olha aqui, ele dizendo que tenho empregado muito do conhecimento que obtive nas aulas e vejo uma melhora significativa na forma como eu trato o estresse e como melhoro minha qualidade de vida. É uma pena que eu não tive acesso a tanta informação organizada quando eu era mais novo, para já vir treinando foco. Olha esse outro aí, eu vivi bons anos da minha vida com estresse crônico, querendo fazer 1000 coisas, academia, faculdade, inglês, Kumon, etc. Tudo que gerou foi mais estresse. Quer dizer, ele vivia no modo de matar hidra sem parar, achando que ia resolver. E aí ele não tinha atenção e calma, não aproveitou o tempo. Ok, mas mesmo com tudo isso ele conseguiu emprego, conseguiu sucesso. Mas imagina, olha aqui, imagina se eu tivesse na minha mão quando eu estava na faculdade. É a mesma coisa que eu sinto hoje. Imagina se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje naquele período de internato, de faculdade, de vestibular, de tudo isso. Com certeza a minha história teria sido outra, ok? Então, se você está interessado em aprender um método tão grandioso como esse, eu recomendo que você pare tudo. Você precisa aprender como ser mais eficiente na sua luta. Sempre que você enfrentar um novo problema, lembra que você poderia estar enfrentando com mais recurso interno para resolver melhor cada desafio, matar cada hidra com mais velocidade e eficiência, por estar num estado neurológico mais equilibrado. Você não está no modo Barnabércules. Esse método ele se baseia em todos os aspectos fisiológicos e universais que você tem controle. A fisiologia humana é muito parecida. Você aciona e desaciona mecanismos corporais, mecanismos mentais, que eles são mais práticos de controlar, estão enraizados no organismo, na mente. Então, você aprimora a capacidade de como enfrentar as hidras e os problemas com um conhecimento que nunca vai mudar, porque vai estar sempre previsível, vai estar sempre no seu controle. E o sistema nervoso central é a chave para encontrar paz, segurança, tranquilidade nas tomadas de decisões, o sono de mais qualidade, mais prazer na vida, imunidade mais robusta, restaurar a energia vital, reduzir ou até curar os sintomas crônicos, como eu vim falando, de digestão, de alergia, de imunidade, de desempenho sexual, desempenho mental, de dores crônicas e qualquer outro efeito orgânico que um sistema nervoso bem regulado proporciona. Constância, foco, sensação de segurança, um melhor relacionamento com as pessoas, consigo mesmo. Tudo isso só é possível com um sistema nervoso equilibrado. Então olha só, o que você vai aprender dentro desse método. Por exemplo, esse depoimento aqui
de mais um regente que vem praticando a neuroelasticidade. Olha aqui, ele tá lutando, porque ele sofreu um acidente muito sério craniano há 8 anos. Ele já estudou autoconhecimento, pratica meditação de muitos anos, desde a adolescência, diversas práticas, diversas coisas, psicoterapia, tudo isso aí que você já conhece por aí. A neuroelasticidade não é nada disso, regente, é muito mais, olha só, ele estuda de maneira objetiva há mais de 15 anos, tudo para poder melhorar. Ele comprou o método com o objetivo de encontrar uma coisa a mais, de reconstruir a própria cognição, mas olha aí, não imaginava que poderia melhorar tanto o que ele já faz, e encontrar maneiras muito mais fáceis e efetivas de praticar isso, com algumas informações seguras que ele encontrou nesse método. Então olha só, a dimensão que é você aprender o gerenciamento do sistema nervoso, né? É muito profundo. Olha uma outra aqui, eu achava que eu era muito medrosa, e sempre que fazia terapia, ela tinha medo de tudo, vivendo tensa, e eles me perguntavam, eles quem? Os terapeutas, né? Medo de quê? E ela não sabia responder. Com o método, ela aprendeu por que ela vive com medo, ela entende aonde está o medo no cérebro, ela teve mais vontade de aprender, e aí ela usou os exaustores, tá vendo? Usou blends, né? E fazendo os exercícios quase todos os dias, e continua fazendo atividade física, a terapia dela, tudo bem. Essa semana ela ainda ia começar mais um, então veja só, a pessoa ainda não tinha nem aprendido tudo, nem colocado tudo em prática. E também fazendo o protocolo SMART, que é ensinado dentro da neuroelasticidade, já praticando todos os dias ao acordar. Olha só, estou tentando colocar todas as práticas na minha vida e ensinando até para os meus filhos. Sim, regente, dá até para ensinar para as crianças, pela grandiosidade que é o conhecimento que você encontra aqui nesse método. Então, o que tem nesse método? Fisiologia humana. Você vai entender o que você pode usar da fisiologia humana, neurofisiologia, ao seu favor e em tempo real, ok? Para deixar de viver no modo robô, no modo zumbi, no modo Barnabércules, assumir o controle, matar hidras com mais eficiência. Legal? Então, o que tem dentro do método e o que tem dentro dessa proposta? Você encontra dentro da neuroelasticidade métodos de mensuração. Eu não sabia mensurar o impacto que o estresse estava tendo na minha vida. Eu vou te ensinar métodos de mensuração. Se você está se sentindo parecido com Barnabé, tenha certeza que está demasiado. O corpo vai pagar o preço em algum momento. O corpo vai gritar, ou a mente, ou a psique, não vai dar certo. Você tem que encontrar algum equilíbrio. Para quê? Para andar dentro da faixa verde, ou até ampliar mais a faixa verde. Mas você, se está chegando perto do laranja, use os exaustores para você reduzir dentro daquela estrutura proposta pelo Daniel Spiegel. Você reduzir. Se você está beirando o laranja, volta lá para o meio. Está no estado irritado, agitado, volta para o estado vigil e calmo, que é onde está o ouro. E os exaustores, depois que você mensurou, você pode usar exaustores, você vai aprender todos os blends. Só a aula que tem todos os blends, as aulas que ensinam isso aqui, já valeria muito, porque tem toda a base de tudo que é natural, não é remédio, que você pode fazer uso. São assim as poções mágicas, digamos assim, para enfrentar o dia a dia com mais qualidade. Além disso, ainda tem o Neurofitness, que é como se fosse então a estratégia de luta. Regente, tem tudo que a fisiologia humana que é conhecido nos dias atuais. Tem tudo. Então, dentro do método você encontra como mensurar, como reduzir a atividade nervosa, todas as substâncias naturais que você pode usar e os melhores treinamentos mentais, cerebrais, para você ter muito mais precisão, muito mais domínio de tudo, tá? Então, tudo isso tem dentro da proposta. Além disso, tem um e-book e tem 2 bônus. Um bônus, eu vou te ensinar o básico para como você não ser enganado. Como não ser enganado por falsas promessas científicas. Só isso aqui, meu amigo, vai te economizar tanto dinheiro. Para você não comprar coisa à toa, não cair em conversa furada, tá? Porque muita gente te engana vendendo coisa que não funciona. Igual aqui os depoimentos que você tá vendo.
Legal? Um outro bônus que tem é como ter um segundo cérebro, tá? Um segundo cérebro. São noções de como você reduzir a carga mental por ter um segundo cérebro. E não, eu não estou falando do intestino. O intestino, se você está vivo, está vendo aqui, você já tem. Tá? Não estou falando dessa história do intestino ser o segundo cérebro. É como ter realmente segundo cérebro. Então, são 2 bônus bem legais, além do e-book de guia prático. Legal? E, gente, vamos lá. Quanto valeria o investimento? Né? Só o protocolo SMART, que é o protocolo desenvolvido na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, ele é vendido por $1.500. Isso está contido dentro do Neurofitness. Então, dentro do Neurofitness, você encontra o protocolo SMART todinho em português, bem explicadinho. Para que serve o protocolo SMART? O resumo do resumo é para você viver em estado meditativo. Não é necessariamente praticar meditação ritualística. Enquanto as coisas estão acontecendo, você vive em estado meditativo. É o melhor treinamento existente. Só aqui você teria que investir, então, próximo de R$8.000. Só aqui. Só aqui R$8.000. Medicações que eventualmente as pessoas investem, nossa, muito mais do que isso, né? Então, um valor médio do conteúdo todo, se eu fosse somar só o SMART, mais tudo que eu estou ensinando aqui, você teria que fazer um investimento de pelo menos uns R$10.500 ou R$11.000 se você fosse aprender tudo distribuído em diversos cursos por aí. Porque sim, tudo isso aí que eu ensino está sujeito a você até encontrar espalhado alguns cursos americanos, outros cursos brasileiros, outros métodos por aí. Então está sujeito a ser um investimento muito caro. E eu poderia facilmente estar cobrando um preço desse. Mas para você ter acesso hoje, imediato, né? Online, tá tudo gravadinho, tudo explicadinho. Tem direito de tirar dúvida? Tem todo esse suporte direitinho. Você não precisa investir próximo de R$11.000 não, tá? Essa oferta, por enquanto, o método está valendo, custando apenas 12 parcelas de R$125, com garantia de 14 dias. Fica tranquilo, pode entrar no link que tem aí abaixo de querer dominar o seu sistema nervoso hoje, né? E se você não aprender nada de novo, ver que não está tendo eficiência, a gente devolve o dinheiro, tem 14 dias, tá fácil para aproveitar, uma garantia boa, tranquila, ok? Então, gente, eu sou mais feliz. Eu sou mais feliz hoje, apesar de ter uma carga muito mais pesada. Eu sempre vou ter uma hidra cheia de cabeça para enfrentar, mas quando eu aprendo com mais eficiência, eu aproveito melhor cada momento. Eu posso encontrar paz em meio ao caos. Então, mesmo sendo médico, trabalho em emergência, procuro estudar em média 10 artigos científicos por semana, eu produzo diversos materiais gratuitos, eu consigo viver meus dias com um sistema muito mais regulado do que outrora, quando eu tive internado lá naquele corredor da Santa Casa. E da mesma forma, dezenas de alunos já vivem essa realidade. Mas eles têm um arrependimento de não ter uma máquina do tempo, de poder voltar e viver tudo de novo aplicando esse conhecimento. É o mesmo arrependimento que eu tenho. Então, basta você clicar no botão abaixo e aumentar substancialmente a sua chance de sucesso na vida. Que a força esteja com você. Um abraço e até a próxima.